Gente, sejam bem-vindos ao primeiro Diálogo do SUAS de 2017. O Diálogo do SUAS é uma programação nossa da Paulus. Nós fizemos 4 no ano passado, temos a pretensão de realizar 4 esse ano. O Diálogo do SUAS é uma proposta de debate, de discussão das principais questões da assistência social. É uma forma nossa da Paulus de contribuir para o debate, para a discussão, para o aprimoramento, para o aprofundamento das discussões acerca da assistência social, do Sistema Único da Assistência Social no Brasil. Nós optamos por discutir nesse primeiro Diálogo do SUAS a questão da pessoa em situação de rua, em função de uma experiência recente nossa, recente em termos, mas uma experiência nossa principalmente com a Associação Rede Rua. E como nós vamos lançar a nossa programação junto com a Rede Rua para o ano 17, nós tivemos aqui essa iniciativa conjunta de convidar vocês para conversar sobre esse tema. Devo dizer para vocês que essa é a nossa forma de resistir, de nos apresentar, de fazer assistência social, de discutir as nossas causas, as nossas práticas, os nossos horizontes, a partir dos nossos ideais e considerando a nossa conjuntura atual. Então, eu me chamo Fabiano, sou coordenador da Rede Rua de Comunicação, que é um projeto, uma mídia alternativa que faz parte da Associação Rede Rua, que o Aurimar apresentou aqui. Então, nós temos essa parceria já histórica e muito querida assim, com a Paulus, nós da Associação Rede Rua, já há 4 anos, como o Aurimar mencionou. E aí, ano passado, a gente reformulou, reorganizou essa nossa parceria. E aí, na atuação com o usuário, nesse caso da Rede Rua, o nosso público-alvo são pessoas em situação de rua, a partir de uma experiência de comunicação, que aí está vinculado também dentro aí do carisma, da missão e do trabalho da Paulus, da FAPCOM aqui dessa faculdade, que é uma faculdade exclusiva de comunicação também, né? E aí junto com o trabalho que a gente tem de mídia alternativa já há 26 anos, a Associação Rede Rua começa com um projeto de comunicação para dar visibilidade a essa questão da rua aqui na cidade de São Paulo. E aí alguns de vocês devem conhecer, eu tenho o jornal O Trecheiro, que é um jornal que a gente produz lá, né? E aí há muito tempo, nesse longo 26 anos de trabalho do jornal O Trecheiro, de dar visibilidade a essa questão da rua, a gente sempre teve um interesse muito grande que ele fosse produzido quase 100% por pessoas em situação de rua. Nada melhor de quem está numa situação de vulnerabilidade do que falar dela, né? Do que terceiros falarem só por experimentar, né? E aí, ao longo desses 26 anos, sempre a gente teve a participação da rua, sem dúvida nenhuma, sempre a gente primou por isso, de alguma forma, alguma página do jornal, alguém escrever por meio de poesia, de arte, alguma notícia, alguma denúncia, né? E aí a outra parte do jornal eram feitos por voluntários, jornalistas que estavam envolvidos ou pessoas que trabalhavam com essa população e estavam envolvidos nessa causa, né? Mas aí com essa parceria, a partir do assessoramento, da garantia de direitos que a Paulus tem com a gente conseguiu então reformular um curso que seria nessa parte de educomunicação, educar para a comunicação, né? Para que as pessoas em situação de rua, que é o nosso público, pudessem se empoderar, conhecer um pouco das ferramentas de comunicação e usar isso a favor para denúncia, para contar suas realidades, também ser um instrumento de protagonização assim, do usuário, né? E aí foi que nasceu esse curso que a gente começou no passado, fez 1 ano, a gente vai fazer essa 2ª edição, como o Aurimar já mencionou, que a gente deu o nome de Comunicando Realidades e Abrindo Portas de Comunicação, né? Com pessoas em situação de rua, mas também a gente mesclou alunos aqui da faculdade de comunicação. A gente tem o interesse que esses futuros profissionais da mídia, da comunicação também, né, se envolvam com esses temas sociais que é tão caro para a gente e a gente sabe que é muito maltratado nos meios sociais, né, nas grandes mídias. Então cabe a nós, mídias alternativas, potencializar e falar sobre esses assuntos, né? E também alguns profissionais que trabalham com essa população. Então assim a gente fez essa experiência do ano passado, que esse ano a gente vai repetir, né?
E aí eu vou concluindo um pouco essa minha fala e depois a gente vai terminar apresentando o vídeo, que é o resultado dessa experiência do ano passado, do curso Comunicando Realidades, né? E aí o Aurimar também já adiantou, a gente queria convidar as outras instituições que estão aqui, logo após esse seminário de hoje, a partir de amanhã a gente vai começar talvez a divulgar esse curso, né? E aí a gente vai chegar nos e-mails das instituições de vocês. Se puderem enviar o usuário, né, profissionais das instituições para participar com a gente. É um curso muito gostoso, que começa com uma parte teórica aqui na faculdade, falando um pouco sobre direitos humanos, assistência social, né, um pouco também de análise de conjuntura, porque a gente tem que instrumentalizar as pessoas que vão falar sobre comunicação, como é que está essa realidade, que realidade ela está inserida, né? E aí depois vem laboratórios na área da comunicação, que é no campo da fotografia, da produção de texto e de audiovisual. Então sempre a gente termina preparando um telejornal, né, com as pessoas que estavam envolvidas, né? Então, e a maioria delas são pessoas em situação de rua, que geralmente estão em centro de acolhida, né? E também todo o material produzido em texto é publicado no Jornal Trecheiro. Então, hoje a gente cumpre uma grande missão que a gente esperava há 26 anos, desde o ano passado, que era que o jornal fosse pelo menos 90% ali feito e produzido por pessoas que estão nessa situação de rua. E aí nós temos hoje o Jornal Trecheiro, com bastante matérias, escrita por eles mesmos, né? E aí é muito interessante para nós do campo da comunicação, porque nos desafia muito, né? Que é aí que gerou também essa questão do diálogo do SUAS, que é porque no campo da comunicação, do jornalismo, né, que é a minha formação, o jornalista sempre ele fala na terceira pessoa, então ele está de fora, ele entende a realidade, né, conjuntural que ele está fazendo a reportagem, e ele fala na terceira pessoa. E aí como é que é trabalhar com esse público? Não dá para ensinar eles a falar na terceira pessoa, porque eles são a própria realidade, né? E aí que a gente está começando, inclusive é fruto de uma reflexão daí do Alberto, que vai falar numa das oficinas, que a gente está chamando isso de comunicador pauta, né? Então, ele é a própria pauta, né? Então, ele tem que falar na primeira pessoa. Então, isso inclusive é um desafio, quebra todas as técnicas jornalísticas, que você tem que falar na terceira pessoa, nunca na primeira pessoa, né? Quem é do campo da comunicação sabe disso. E aí a gente vai com esse novo jeito de fazer comunicação. E a gente está vendo que as pessoas estão falando na rua, a gente tem que saber escutar, tem que saber entender o que eles estão falando, saber ver como que isso nos toca. Mas interessante também que eles não estão só falando, né? Nesse caso eles estão produzindo vídeo, estão produzindo audiovisual. Então tem uma visão da rua que está sendo produzida por esses meios de tecnologia, pelos meios de comunicação, que também é um espaço interessante de democratização do conhecimento e da própria comunicação daquilo que se passa na rua, né? Eu acho, então, a gente tem que começar não só a ouvir a rua, mas começar logo mais a ver a própria rua, para além daquilo que acontece na rua, né? Nas telas também. Foi um desafio para mim estar aqui, né? Eu acho que o convite, primeiro eu queria agradecer o convite, tá bom? Agradecer o convite da Paulus, agradecer o convite da Rede Rua, agradecer também a possibilidade de estar aqui, agradecer principalmente a presença de vocês aqui, tá bom? Que estarem aqui, e vocês estão aqui não é para ouvir, é para debater, é para aprender, para trocar, para ensinar também. Então aqui ser um espaço de troca, a ideia de ser um diálogo dos SUAS, é debater mesmo, ter uma reflexão. Eu preparei um pouco para discutir com vocês essa perspectiva de uma reflexão, de fato, né? Então, eu queria trazer alguns elementos para a gente pensar claramente, né? Tentar demarcar alguns aspectos ligados à assistência, mas principalmente também ter um olhar crítico para a questão da conjuntura que a gente está vivendo, que não é fácil em âmbito nacional, em âmbito municipal e, sobretudo, no campo da desigualdade social e da pobreza, né? Que, digamos assim, é a grande fronteira. A assistência social é uma das últimas fronteiras do direito. Então, trabalhar nesse campo também é trabalhar numa zona de conflito. E às vezes a gente está envolvido diretamente com o pé na lama, envolvido no dia a dia, na urgência, na gestão das urgências do dia a dia. E as coisas são muito importantes, precisam ser resolvidas para hoje, tem a ver com a vida do amigo, do colega, o documento, a polícia. E a gente não consegue sair desse presente imediato, né? Então, a análise de conjuntura é bom porque ajuda a gente se localizar nesse momento que a gente está vivendo. Mas primeiro eu vou me apresentar, tá bom? Então, meu nome é Daniel, gente. Eu sou antropólogo de formação, tá? E estou envolvido com a questão da temática da população de rua desde os anos 2000, tá? E as pessoas que estão na rua são pessoas humanas, tal como nós. Então, a experiência de rua também é uma das formas de expressão da diversidade cultural. Por isso é importante ouvir a rua, aprender com a rua. Ela tem algo a nos ensinar.
Tá bom? O que eu estudei, particularmente na minha pesquisa, eu não estudei morador de rua. Eu comecei a fazer pesquisa em 2002, 2003, meu mestrado começou em 2005, e eu fiz levantamento na época, né, comecinho dos anos 2000, virado para os anos dos 90 para os 2000, tinha pouca coisa escrita nas ciências sociais, na assistência social e na psicologia a gente achava já bastante coisa. Nas ciências sociais tinha pouquíssima coisa escrita sobre população de rua, tá? E pouco que tinha, sempre eu estudava o morador de rua, porque a pessoa está lá na rua, eu resolvi estudar as instituições, os agentes especializados, os discursos. Ou seja, justamente aquelas instâncias da sociedade que buscam falar em nome dele, dizer sobre ele, que falam que vão salvá-los, que vão cuidá-los, que vão protegê-los, ou que vão ameaçá-los, ou que vão resolver o problema. Né? Ou seja, está claro, né, desde o começo dos anos 90, se formou um campo muito especializado, voltado ao tema da população de rua, da qual essa experiência que a gente está aqui presente hoje, esse seminário, todo mundo junto, acordou cedo para discutir sobre isso, demonstra que isso virou um valor. Isso é uma coisa importante hoje. Ainda que muita gente não ache, há pessoas que acham, né? E todos nós aqui achamos isso, estamos aqui junto discutindo essas questões. Bom, isso é novidade, gente. Nem sempre foi assim. Tá? Nem sempre foi assim. Isso foi construído historicamente com muita luta. Muita batalha, muita briga, muita participação, também muita puxada de tapete, né? Então isso foi uma construção histórica, né? Ver a população de rua como um cidadão de direitos, isso também é uma novidade histórica, sobretudo no Brasil, né? Um país historicamente desigual, a gente tem 300 anos, 350 anos de escravidão nas costas. A escravidão traz não só o racismo como uma herança, mas também uma tolerância muito grande à tortura e à dor alheia, né? A gente ficou 350 anos ouvindo as pessoas gritando no Pelourinho, a gente achando normal, alguém está na rua passando mal, a gente vai para casa, só passa por cima e continua andando. Né? A gente aprendeu, a gente tolera a tortura e a dor, o sofrimento alheio, tranquilamente. Essa é uma segunda grande herança da escravidão, né? Uma é o racismo, a outra é a tolerância à dor alheia. Há uma terceira também, que é a desvalorização dos trabalhos braçais, né? Então, a gente desvaloriza muito o trabalho braçal, o trabalho manual, né? Que são justamente as fontes de emprego, as opções de emprego para morador de rua, né? Construção civil, serviços gerais, limpeza e tudo mais. São trabalhos desvalorizados, mas isso tem a ver com a nossa herança, com a nossa história. Então, falar em direito à população de rua já é uma luta, é resultado de um processo histórico. Estar aqui discutindo isso numa universidade, numa faculdade, num espaço de ensino superior, então, portanto, também já é uma vitória também. Tá? Eu queria trazer isso já para começar, para a gente refletir. Isso aqui é minha cola, tá? Porque senão eu me perco aqui. Tá bom? O que eu acho interessante trazer para vocês em termos dos dilemas antes, né? Pensar em ouvir a população de rua, né? Ouvir a rua, falar da rua. O Movimento Nacional da População de Rua, uma época, montou um projeto que eles tinham chamado Fala Rua, que era andar, o pessoal, as lideranças do movimento andavam pela rua e tentavam registrar o que o povo estava falando nos mocós, nas malocas, debaixo dos viadutos, chamavam isso de Fala Rua, né? Tem também um coletivo lá que atua na Cracolândia, eles também montaram um grupo chamado Vozes da Rua, tem um site também, um site de denúncia de violação dos direitos humanos. Essa questão também da rede rua, né, como o trecheiro, né, é interessante a história do trecheiro, que é o jornal da Rede Rua, que é feito para morador de rua, feito por pessoas em situação de rua, que tem esse debate muito forte. Ele também surge historicamente num debate, antes eles falavam que era a comunicação dos marginalizados, inclusive, né? Depois que virou especificamente para a população de rua. Mas são espaços importantes para a comunicação, de falar, de ouvir, agora com a experiência importante da Rede Rua, de ver também, né? De ver e ouvir simultaneamente, o audiovisual, né, da rua. Ou seja, são espaços de comunicação importantes que fazem a gente aprender. Mas o que significa, de fato, aprender, ou aprender com a rua, tá bom? Tem um filósofo, John Dewey, que ele fala que não existe aprendizagem sem experiência, né? Então, aquela coisa básica, só sabe o gosto da cebola quem foi e mordeu, né? A criança, não põe o dedo na tomada, não põe. Quando põe o dedo na tomada, aí não põe mais, aprende, tá?
A questão da experiência é uma questão muito importante, tá? Então, a experiência da fala, da escuta, da visão, você ver o outro, você ser visto, né? Dar cara para bater, conseguir deslocar seus pontos de vista, né? A gente acha uma coisa, depois muda de ideia. Isso é um sinal de honestidade intelectual gigantesco. A gente achar uma coisa, depois desachar essa coisa, mudar de ideia. Isso é muito honesto intelectualmente. Isso, na verdade, é um símbolo da maturidade. E símbolo também do reconhecimento que a gente pode aprender. E segundo, né, o nosso grande pedagogo Paulo Freire, a gente só para de aprender quando a gente morre. Né? Então, o aprendizado implica nossa transformação, a capacidade nossa de se transformar em relação à rua. E eu acho que há coisas para a gente aprender com suas também. Né? A rua é uma fonte de aprendizado. Tá? Esse é um argumento forte que eu queria trazer para vocês. A rua como uma fonte de saber, a rua como uma fonte de conhecimento. Há competências, há muitas capacidades nas ruas que a gente tem para aprender. A experiência do SUAS também, da assistência social, é uma fonte de aprendizado também, que eu queria trazer. Agora, há alguns dilemas envolvidos na relação do SUAS que eu já queria lançar. Né? O SUAS ele é necessariamente resultante da experiência da Constituição, da Constituinte, da nova Constituição de 88, que hoje a gente está vendo sendo dilapidada a olhos nus, né, pela situação que está o governo federal. Bom, o SUAS ele é uma conquista histórica da assistência, da sociedade civil brasileira também, tá? Melhorar a qualidade de atendimento, de oferta de serviço do SUAS, que essa é uma luta também importante, né? Implica necessariamente melhorar a qualificação dos trabalhadores, melhorar também os trabalhadores terem possibilidade de ter supervisão, espaço de reflexão, de acolhida, né? Os profissionais do cuidado também precisam de cuidado, isso é muito importante. Tá? A questão salarial é uma questão importante, tá bom? É um elemento importante, tá bom? Questões ligadas a adicional de insalubridade e tudo mais. Essas são debates internos do campo do trabalho da assistência social, que estão permanentemente sendo colocados pelos profissionais, tá? Para melhorar o próprio serviço. Só que do ponto de vista do poder público, os interesses também são outros, né, gente? Tem uma pressão danada, né, para a assistência social funcionar muitas vezes como limpeza da cidade, né, a limpeza urbana. Então, a assistência social é o cara que vai tirar o cara da rua. Pô, seu trabalho não é tirar as pessoas da rua? Não, assistência social, vocês sabem que não faz isso. Mas é o que se imagina, né, a ideia de limpeza social. E isso traz consequências muito grandes. Né? Então, a assistência social sofre uma pressão, ela é responsável por reintegrar a pessoa na sociedade. Né? Do campo dos trabalhadores da assistência social tem uma luta, tem uma intenção, tem um desejo. No campo do executivo tem outra luta, outra intenção, outro desejo. E dos usuários, os chamados usuários, né? Os chamados usuários. As pessoas iguais a gente, só que estão usando o serviço. Bom, eles querem usar, tem os desejos próprios também, então, em sua vida cotidiana. Trabalho, comida, querem um lugar bom para poder dormir, um lugar quente, sobretudo em noites frias, um lugar seco em noites chuvosas. Tá? Também querem comer uma boa comida, desejos sexuais também, desenvolver sua sexualidade, tá? Como todo mundo. Então, esses elementos estão presentes. São essas várias pressões que habitam a experiência do próprio SUAS. O que faz o sistema ser um lugar carregado de contradição. Carregado de contradição. Tá bom? Isso acontece, não é um privilégio ou um azar do SUAS unicamente. Né? O SUS também vive isso, né? Vocês devem saber como é que está o sistema de saúde municipal, que está uma situação super complicada. Né? As UBSs, as filas estão gigantescas, as lutas também estão presentes lá. Então, o que eu queria trazer para vocês é essa reflexão, gente, de que não dá para a gente pensar as ruas, tampouco o SUAS, sem ter uma reflexão sobre os próprios conflitos que se vivem na cidade hoje. Tá? Ou seja, a gente tem um padrão de segregação na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é a maior do país, a maior da América Latina. Mais de 20 milhões de habitantes, a grande São Paulo. É a cidade com o maior número de população de rua também na América Latina. Também é a cidade com a maior rede de atendimento da população de rua na América Latina. Né? O último censo de 2015 deu 16 mil pessoas. Né? Obviamente é uma subnotificação, né? É um número muito, muito estimado, e até por causa da metodologia do censo,
Mas mesmo assim é um número nem um pouco desprevisível, é muita gente. E desde que o censo começou em 2000, as contagens começaram nos anos 90, mas o censo começou nos anos 2000, a gente tem um crescimento aí de 80% a 90% da população de rua, tá? De 2000 para 2015. Ou seja, a população de rua está crescendo. É um fenômeno que veio para ficar, tá? Veio para ficar. Tem que aprender a lidar com isso. E aí não é a assistência que tem que aprender a lidar com isso, é a cidade inteira, entendeu? Se joga para a assistência uma responsabilidade que não é da assistência, é de toda a sociedade. Mas, particularmente na cidade de São Paulo, a maior concentração é no centro de São Paulo. No centro da cidade de São Paulo, Sé, República, Brás, onde tem mais gente vivendo nas ruas, tá? Tem um padrão de segregação urbano também que a gente está vivendo hoje, né, que deixou mais complicada a dicotomia entre centro e periferia, né? Então a gente tem pobre morando no centro e rico também vivendo na periferia. Então não é tão simples como era antes. E por outro lado a gente está vendo surgimento gigantesco de condomínios fechados, né? Então com muros, com grades eletrificadas, com gente armada, com cachorro, né? Com câmera, com coisa que apita, que acende luz, né? Então uma coisa do discurso do medo. Shopping center, né? As pessoas de classe média não vão mais fazer compra na rua, vão para o shopping center. Então a cidade vai se fechando, tá bom? E vai se formando redes técnicas de controle e empresas de segurança privada que vão controlando a cidade. Então o serviço de segurança privada na cidade cresceu muito. Inclusive, muitos dos assassinatos de moradores de rua, a gente sabe que tem envolvimento de seguranças privadas, que também são policiais, né? Eles trabalham como bico de segurança privado, mas são policiais também. Por outro lado, isso dono da riqueza, né? Os shopping centers, condomínios fechados, as empresas de segurança privada, e todo esse debate agora para o armamento, né? Para liberar a distribuição de arma para a população. Bom, as pessoas poderem comprar arma. De um outro lado disso, a gente tem o campo da pobreza mesmo, né? Então tem uma expansão grande da fronteira urbana, que a gente chama de hiperperiferia. Então a ponta leste, a ponta sul da cidade cresce pra caramba, é justamente onde não tem infraestrutura, onde não tem água, onde não tem estado, onde não tem serviço, onde não tem transporte público, onde não tem escola, onde não tem creche, onde nem tem luz. Bom, é lá onde a cidade está mais crescendo, o crescimento demográfico de São Paulo é mais alto lá. Estou dizendo isso porque não dá para separar a experiência da rua sem pensar na experiência metropolitana como um todo, tá? O fenômeno de população de rua está envolvido nisso, e não é exclusivo de São Paulo nem do Brasil, é um fenômeno mundial, de todas as cidades globais, né? Então, cidades ricas, tá? Paris tem um sans domicile fixe, né? Nova York, Los Angeles é a maior cidade do mundo, do Ocidente, em número de população de rua, homeless, né? É muita gente que vive, né? Estados Unidos, é uma cidade, um país rico, é muita gente vivendo, né? Com uso de crack, uso de heroína, tá? A gente tem em Tóquio população de rua, então Londres, então não é um fenômeno restrito aos países do Sul ou pelo menos a São Paulo. Interessante também que particularmente no padrão de segregação em São Paulo, essa divisão entre centro e periferia, condomínio fechado e favela, a gente também tem uma tensão cada vez maior entre a população de rua e a população em situação de casa. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso, gente, que cada vez mais se constrói uma divisão, a gente naturaliza essa divisão, tá? Na assistência social, a gente permanentemente se naturaliza esse termo, se fala quem que é a população em situação de casa? São os munícipes, né? Os munícipes. E a população em situação de rua são os usuários, tá? Só para lembrar, ambos são usuários e ambos são munícipes. Só que na hora que a gente naturaliza essa divisão, a gente pressupõe que eles são entidades, são seres humanos distintos, a priori. Tá? Não são, a gente não pode naturalizar isso. Tá? E estou falando, isso não é uma questão da assistência especificamente. As representações de jornal, de televisão, que faz sobre a população de rua, cada vez mais qualificam essas pessoas como se fosse uma pessoa totalmente diferente da gente. Tudo gente igual a gente. Né? Se minha companheira me larga, né? Hoje eu entro em depressão, tomo uma cachaça, levo uma sova na rua, não consigo voltar para casa, né? De repente vou parar num lugar, sou preso, né? A vida vai indo,
vai indo, né? Então eu posso ser isso amanhã, né? Tem muito morador de rua que é super qualificado, fala várias línguas, professor universitário. Então essas distinções, elas tá aqui e tá ali. Só que quando a gente fala que ontologicamente são sujeitos diferentes, pessoa em situação de casa e pessoa em situação de rua, né? A gente qualifica um cidadão de segunda categoria. No caso da população de rua, gente, são quase não cidadãos, tá? Essa é uma coisa, eu atuo no campo dos direitos humanos, essa é uma coisa importante. Foi uma luta dos anos 80 para os anos 90, a gente conseguir, né, sobretudo o campo inicialmente nos anos 80, as militantes ligadas à Igreja Católica, tá? Organização do Auxílio Fraterno, a Rede Rua, a Gaspar Garcia de Direitos Humanos, elas atuando muito forte com a valorização da população de rua, produção de visibilidade. Antes era uma luta para produzir. Esses caras existem, somos um povo que quer viver. Essa era a discussão. Hoje a visibilidade é excessiva e é incômoda. As pessoas querem parar de ver, querem tirar, querem esconder. Então o problema aqui é um excesso de visibilidade hoje. Para o poder público, para os gestores, para a mídia, para a Folha, Estado de São Paulo, o Jornal do Meio-Dia que a gente vê durante o almoço. Eles falam que tem muito morador de rua, vão tirar, tem que resolver o problema, qual será a solução final. O que a gente consegue nos anos 90 com a Erundina, aqui em São Paulo, que é uma virada super importante, é a primeira vez na história do país que se fala que se vai fazer política pública para a população de rua. Foi a Erundina, ela era beata, ligada ao serviço social, ligada às comunidades eclesiais de base, aos movimentos de moradia da periferia, tá bom? Também estudante lá da sociologia política, militante, e traz para a máquina pública todo esse alvoroço ligado à luta por democracia, por democratização, e assume o município da cidade de São Paulo no contexto do espírito da nova Constituição, Então, cidadania plena para todo mundo. Então, cara, morador de rua é cidadão, é igual a todo mundo, tá na Constituição, não sou eu, prefeita, que estou falando. Então, a gente tem que fazer isso funcionar. E como que vai? E começa a inserir esses atores ligados à rua na gestão pública. Depois dos anos 90, a gente tem o Maluf Pita, que é uma luta, mas é importante também nessa luta que se faz o esboço, o primeiro projeto de lei municipal para a população de rua, que é um marco no país. O primeiro marco legal que se tem, que garante a população de rua como sujeito de direitos, é a lei municipal. E no debate sobre protagonismo constituído da população de rua, participaram muitos moradores de rua, ex-moradores de rua e usuários de equipamento desse debate. Então, eles foram protagonistas na construção da lei municipal da população de rua, tá? Que só vai ser regulamentado em 2000, com a Marta. Então, os anos 90 inteira é uma luta danada, vai ser regulamentado em 2000, que aí, ou seja, se reconhece, a população de rua é um sujeito de direitos, um cidadão, Um pouco absurdo isso, mas é essa luta que se faz e se reconhece nesse momento. Até então não se tinha um estatuto legal que pudesse garantir isso. A partir de 2004, 2004 acontece o massacre da população de rua, se vocês se lembram, que 2 dias seguidos, atacaram várias pessoas lá na Praça da Sé, Os assassinatos, eles não são novidade, As mortes nas ruas não são novidades, não foram só naquele momento, não são exclusividade de São Paulo, também acontece em várias outras cidades grandes e médias, sobretudo, do país. Mas aquele foi um pouco marcante devido à intensidade. O centro, marco zero da cidade de São Paulo, tinha acabado de pôr um monte de câmera. Naquela época que estavam começando a pôr as câmeras nos espaços públicos, As câmeras, todos os filmes desapareceram. Tá? A gente, a investigação mostra que são policiais, de novo, ligados à segurança privada e tudo mais. As testemunhas foram desqualificadas, as pessoas que testemunham porque tinham experiência de rua, então a voz da rua não é ouvida pela justiça, não é reconhecida como testemunha digna. Um pouco também como está acontecendo com o Rafael Braga, Vocês estão acompanhando o caso do Rafael Braga. Ontem teve a vigília do Rafael Braga, uma pessoa também que teve experiência de situação de rua. Em 2013 foi presa nas manifestações de junho porque tinha um pinho-sol na mochila, falou que tinha bomba para explodir, e agora ele foi preso. A polícia também pôs droga na mochila dele, foi preso, foi levado a 11 anos de cadeia. Ontem teve vigília a noite inteira para libertarem o Rafael Braga. Então a gente tem uma seletividade penal que atua muito forte em relação à cor, raça,
né, muito racista, um racismo institucional no país. Então a justiça funciona muito bem, quer dizer, melhor para quem é branco, né, para quem não é pobre. Então a fragilidade penal funciona. E quem tem experiência de rua, aí o cara está ferrado. Né, o cara está ferrado. Tá ferrado. O massacre, em 2004, ele foi um marco. É um marco em vários sentidos, tá bom? Um marco porque as pessoas falam assim, não, chega de matar a gente na rua, né? A partir do massacre nasce o movimento nacional da população de rua, que é uma coisa muito importante, porque até então, ainda que as pessoas em situação de rua, pessoas que tiveram experiência em situação de rua, elas falavam, participavam, né, tinham atuação nos espaços participativos, mas não eram sujeitos reconhecidos legítimos para falar sobre si. Tá? Com o movimento nacional surge um sujeito coletivo que começa a falar em nome da categoria e começa a ter uma série de ações importantes no âmbito político. E é um sujeito coletivo que já nasce com o âmbito nacional, atuando em várias capitais. Tá? E é um desafio, né? Isso é um desafio, a construção desse movimento. Mas é importante que o massacre ele é um trauma, é um momento traumático que dá o start para o surgimento do movimento nacional. Mas também o massacre, gente, é o momento no qual a população de rua entra no âmbito dos direitos humanos, forte, e entra no campo da justiça. Tá? Até os anos 90, a população de rua era só da assistência social. Ainda que a lei fale, ainda hoje, a população de rua é alvo de políticas públicas intersetoriais, intersecretariais, interdisciplinares, que tem que articular vários saberes, vários gestores do poder público, várias ações interrelacionadas, conectadas e tudo mais. Até os anos 90, basicamente, foi assistência social. Tá? Na virada para os anos 2000, a saúde entra com políticas mais específicas para a saúde. Tá? Um pouco mais para frente, em 2000, 2003, surgem campos da saúde mental para a população de rua. Tá? Então, vai aumentando a ação do poder público no que se refere à população de rua. E, a partir do massacre da população de rua, entra a justiça. Hoje, a gente tem uma judicialização muito grande do direito à rua. Então, ações civis, né, que tentam porque um dos argumentos para se expulsar a população de rua, né, que o poder público faz, os poderes executivos, os policiais, que seja, ou os próprios munícipes, né, é que eles estão privatizando o espaço público. Né? O espaço público é de todos e o cara está morando na rua, está privatizando o espaço público. Esse é o argumento que eles usam um dos argumentos, né, para expulsar a população de rua. Dos recintos onde eles estão habitando, eles conseguiram dormir aquela noite. Esse argumento é muito problemático, a gente sabe desse argumento, né? A gente sabe que ele é muito problemático. Mas o que a judicialização do direito à rua começa a fazer, a partir de 2004, as defensorias públicas começam a falar, não, as pessoas em situação de rua têm direito de ir e vir, têm direito de circular. Isso faz parte dos direitos civis. Tá? Então começa a ter toda uma judicialização também da luta pelo direito à rua. Então é interessante que o massacre ele coloca no campo dos direitos humanos, tá? E no campo da justiça a população de rua, que até então não era tão ativo. Então, ele começa a ter diálogo com outras esferas, sai só da assistência. Entra saúde mental e agora muito forte justiça. Tá bom? Esse é um aspecto importante vinculado à presença do Estado nas ruas. Como é que o Estado atua nas ruas? Senhores, e o Estado atua nas ruas simultaneamente, paradoxalmente, batendo e cuidando. Tá? Pierre Bourdieu, que é um sociólogo francês, ele fala da mão esquerda e da mão direita do Estado. Tá? A mão esquerda é o Estado social. Tá? É assistência, saúde, Estado que busca cuidar, reparar, acolher, arranjar moradia, documento, tal. A mão direita é o Estado penal, é o Estado punitivo, tá? É o rapa quando chega na rua, tá? Com a polícia, com a limpeza, descendo o pau na galera, né? Esse é a mão direita. Só que Bourdieu vai falar assim, ó, infelizmente o Estado é destro, né? A mão direita é mais forte que a mão esquerda, né? Ou seja, a mão direita bate mais que a esquerda. No atual momento que a gente está vivendo, né, a situação, a gente está vivendo no país de uma profunda situação de desdemocratização no país, né? Democracia não é um valor absoluto, ela é processual, então a gente tem ondas de democratização, desdemocratização, redemocratização. Agora a gente está vivendo um recuo, né? A onda do mar está indo para trás, assim, né? Em termos de democracia. E por isso que é muito difícil
isso que eu falei, foi um desafio pensar em protagonismo da população de rua, né? Como nesse momento no qual a ideia de participação, de controle social, ideias como sociedade civil parecem ser palavras que não fazem sentido, né, para os poderes públicos, né? Eles ficam surdos em relação a isso. Mas a gente tem esse antagonismo da presença estatal nas ruas, né? O Estado que bate, o Estado que cuida, o Estado penal, o Estado social, ele é muito presente nas ruas e isso que torna também muito complicado a ação dos trabalhadores sociais, quando estão presentes ou quando estão em situações no qual a presença da polícia se coloca. Tá? Então, cada vez mais, trabalhadores sociais, aí que os trabalhadores sociais não são só da assistência, tá? Estou falando de educadores, inclusive professores também, né? Eles têm que lidar com a polícia, negociar com a polícia e negociar com o tráfico de droga, né? Com o dono da biqueira lá, o patrão. Então, ou seja, tem que negociar com essas zonas de conflito. Por isso que eu digo que a assistência social é uma das últimas fronteiras da cidadania, mas também é um lugar da panela de pressão ali, onde a cidade está em ebulição, onde o conflito está acontecendo, onde as tensões estão muito presentes, né? Então, a questão do RAPA que a gente tem em São Paulo, que a gente, né, depois de muita luta e participação e protagonismo da população de rua, a gente conseguiu fazer um decreto municipal, né, que proibia, né, a GCM de tirar os colchões das pessoas, tudo no horário noturno. Só podia ser de dia, durante a semana, com acompanhamento, com diálogo e tudo mais, né? Um marco legal importante, visto que quando o RAPA chega, é uma violência sem fim, porque não só toma colchão e cobertor, que é uma coisa importante, mas tira documento, o que é um crime, tira remédio, que o agente de saúde um super esforço para conseguir o tratamento da tuberculose do cara, ou um antirretroviral, por causa... As pessoas na rua estão muito doentes, gente, estão muito doentes. Estamos precisando de tratamento urgente. E aí você mostra o sufoco para conseguir uma medicação para o cara, tal, e aí vem um policial e pega a medicação do cara, né? E pega o RG do cara, né? Ou... que também é muito grave, gente. A gente leva o animal da pessoa, né? Vem o controle de zoonose e os animais eles né, vivem juntos, as pessoas estão na rua sozinhos, os animais têm nome próprio, né? Tem uma intimidade muito grande, né? Então, se destitui a pessoa de sua identidade, de sua medicação, de seu cuidado de saúde, de sua afetividade com os animais, de seus objetos que eles são próprios, ou seja, você dessubjetiva o próprio morador de rua. Então, o RAPA atua um pouco, né, nessa perspectiva, né, e acho interessante pensar em marcos legais que controlem isso. A gente sabe que o novo prefeito destituiu esse decreto, né, ou seja, foi todo um protagonismo, uma luta danada para fazer, né, o cara assumiu a gestão em 3 meses, pumba, tirou esse decreto, né, de cima para baixo, com uma independente do que os outros acham ou não. Então, essa é um pouco uma situação também que a gente está vivendo hoje. Um outro aspecto que eu queria trazer para vocês, gente, é diz respeito ao perfil da população de rua, tá? Eu falei um pouquinho das políticas públicas, a presença do Estado na rua, né, dos anos 90 para cá, mas nesse processo, o perfil da pessoa em situação de rua também mudou muito, né? A primeira contagem que se faz, na Luiz Erundina também, não era um censo, foi uma contagem só na região central de São Paulo e o perfil era muito diferente, eram pessoas, né, com idade mais avançada, boa parte eram de fora do estado de São Paulo, né? Quando a questão do consumo de álcool não era tão forte, quando tinha era álcool, não era outros tóxicos. E a busca por emprego era uma coisa muito presente, todo mundo ali tinha experiência de trabalho já. O que a gente tem hoje no perfil de 2015, o censo de 2015, o que ele fala? Primeira coisa, uma população muito mais jovem. Muito mais jovem. Então, ou seja, em relação a todos os últimos censos, a população de rua está ficando cada vez mais jovem, em termos estatísticos. Tá? Só para marcar, estatística é a ciência do Estado, né? E ela é estática, ou seja, é uma foto parada, ela não pega o movimento, a dinâmica. Mas ela é um retrato, né? Ela é muito limitada, mas ela ajuda, né? Ela dá alguns parâmetros, né? São informações interessantes para a gente refletir. Então, comparativamente, é uma população muito mais jovem. Há uma população também que tem 40% dessa população tem experiência carcerária. Tá?
o que já mostra que a oposição entre rua e cárcere, rua e prisão, ela não pode ser tão marcada. Ou seja, na verdade, muitas pessoas em situação de rua, ela está em situação de rua naquele momento, depois ela vai para o albergue, e depois ela vai para uma clínica de recuperação, depois ela é presa, vai para a prisão, depois ela consegue uma ocupação, entra no movimento de moradia, e é desocupado, vai ter que ir para a periferia, vira favelado, e vai circulando, né? Num momento específico, ela está em situação de rua. Na verdade, é um pouco a gestão da pobreza. O cara está querendo se virar na vida, tá? Como todo mundo, como todo mundo. Então, a rua é um lugar, uma das definições de rua é a ideia de circulação, né? De fluxo, enquanto artefato urbano. A rua é um lugar de passagem. E viver na rua também é uma experiência de fluxo, de mudança, né? As pessoas têm características nômades, estão em circulação, estão em movimento, estão circulando. E esse é um dos elementos importantes que o censo pega. 40% da população tem experiência carcerária. Isso, obviamente, tem a ver com a seletividade penal que eu estava falando para vocês anteriormente. Tá bom? Um outro elemento forte é o uso de psicoativo, o uso de drogas, né? Notadamente o crack. A gente sabe, né, que nem todo morador de rua é usuário de crack, nem todo usuário de crack é morador de rua. Tem muitos, né? A pesquisa que a gente fez na saúde pública, lá da USP, mostrou que tem muitos usuários de crack que usam em contextos domésticos, inclusive a pedra, né, relativamente controlado o uso e tal. E, por outro lado, tem muitas pessoas em situação de rua que nem bebem, né? Que nem bebem, não fuma maconha, não usa crack, não usa nada, né? Está na situação por um caso. Mas a difusão, o crack está em São Paulo desde os anos 80. A difusão a partir dos anos 2000, e sobretudo o final da primeira década de 2000, nas ruas, ela teve uma implicação muito grande, mudou muito a sociabilidade das ruas, sobretudo no centro de São Paulo, né, onde eu mais faço campo, que eu conheço mais. O que mudou? Acho que o primeiro grande efeito sobre a população de rua, a difusão e a disseminação do crack, não foi tanto a saúde, não, gente, não foi tanto que debilitou o organismo da pessoa, foi a criminalização. Tá? Primeiro grande efeito, a polícia começou a ir mais para frente, ir mais para cima. Tá? Ou seja, tem uma criminalização maior. Né? Tem pesquisas também que vão mostrar como que com a questão também do crack, teve uma presença maior de pessoas que têm trajetória de rua na prisão. Ou seja, no censo sobre população de rua, a gente sabe que tem uma gente com experiência de prisão. Nas pesquisas que se fazem em prisão, se sabe que cada vez mais tem gente com experiência de rua nas prisões. Então tem uma interatividade muito grande entre rua e cárcere, cada vez mais. Outra coisa importante é que aumentou também, junto com a criminalização, veio a medicalização. Tá? Então, toda a luta pela reforma psiquiátrica que a gente teve no Brasil, de certo modo, tirou os psiquiatras do trono de poder e de verdade sobre a vida dos sujeitos. E com a questão do crack, a pânico moral, sobretudo a partir dos anos 2009, 2010 e tal, o que aconteceu foi que tem uma medicalização muito grande. Então, os psiquiatras são retomados a responder a essa questão. Né? Então, tem um reempoderamento psiquiátrico. Né? Os psiquiatras estão sendo rechamados de novo. Isso tem a ver com a ampliação das comunidades terapêuticas, né? no interior de São Paulo e mandando as pessoas para lá. E são comunidades também que não são reguladas. Né? Tem violações de direitos humanos tremendas nessas comunidades terapêuticas. Né, elas são mais baratas do que outras formas de tratamento, também são terceirizadas, né, o Estado também terceiriza, como uma solução possível para a questão da relação com as drogas. Então, criminalização, medicalização e institucionalização são respostas também hoje mais ativas em relação à difusão do crack nas ruas. Por outro lado, também a difusão e a disseminação do crack nas ruas teve um impacto também na sociabilidade, ou seja, para além da pessoa que se usa ou não crack, a linguagem não só a língua falada, mas a linguagem corporal, as relações sociais, interpessoais, entre as pessoas nas ruas, mudou muito. Tá? Hoje a gente sabe que a Cracolândia está dominada pelo PCC e outros nichos também fortes de venda na periferia. Né? Cracolândia tem a Cracolândia, né, com A maiúsculo, que é a original da Luz, mas ela é um conceito, né? Então tem Cracolândias em toda a periferia de São Paulo, em todas as cidades, Cracolândias no plural. E as Cracolândias, elas circulam também, elas também são territórios circulantes, né? Territorialidades circulantes. Essas Cracolândias, boa parte delas, no centro de São Paulo, que é a maior, né, do Brasil, é dominada pelo PCC. E nesses contextos, de novo, o PCC é uma organização que surge na prisão. Tá?
é na prisão. Então, tem uma sociabilidade de controle, disciplina, de controle corporal, de linguagem verbal também, né, que é muito específica. Isso altera o mundo das ruas. Né? Falando com a Ivete é uma oblata, uma freira, né, que voltada da UAF, Organização do Auxílio Fraterno, que foi a primeira organização a trabalhar com a população de rua em São Paulo. Ela é septuagenária, tem 75 anos, eu acho, já. Ela falando assim, pô, Daniel, quando eu comecei a trabalhar com população de rua, né, não falava nem população de rua na época, nos anos 70, a gente sentava, fazia aquela roda, tudo gente do campo, né, falava da roça, da família, da saudade da mulher, do trabalho, da cruz, tinha uma simbologia, né, o valor do trabalho com a terra, a ideia de trabalho como um valor também, era toda uma simbologia no qual eles se articulavam, inclusive ela se identificava, ela enquanto irmã se identificava com aquele negócio que estava rolando ali. Falou assim, Dani, eu chego agora na roda, eu não entendo nada que eles falam. Eles falam um negócio de comando, bagulho de dívida, coisa de clínica, coisa da o cara que está de arma. Eu não entendo nada disso aí que eles estão falando, né? Ou seja, a linguagem da rua mudou. Isso o censo não pega, mas quem faz etnografia, faz pesquisa de campo, a gente sabe. E vocês sabem disso também, né? Não precisa fazer pesquisa. Vocês estão na ponta do serviço, vocês sabem disso. As pessoas chegam com essas questões, né? Então vão buscar instituição, vão querer ser internadas. Por quê? Porque está sendo gerada de morte. Né? Tu fala assim, não, você quer ser internado para ser tratado, para melhorar essa situação, ou porque você está fugindo de algum outro problema que você precisa resolver? Então, essas negociações são delicadas e estão atravessando a assistência social, estão atravessando a saúde também, tá bom? Estão atravessando a cidade. A cidade toda está atravessada por esse tipo de conflito. Já falei. Desculpa aqui. Protagonismo. Vamos entrar, finalmente. Eu estou fechando aqui já, tá bom? Vocês puxam minha orelha com o horário, tá? Protagonismo, né? Eu fiquei pensando, protagonismo. Olha, a palavra protagonismo, não sei se vocês sabem, ela é usada, sobretudo, principalmente, no campo das artes, que eu acho legal. O protagonista é o cara de um romance que você lê, ou de um filme, uma peça dramática, uma peça de teatro. Tá? O protagonismo é o ator principal, tá? Que assume um papel central, seja num drama de teatro, seja num romance, num filme, ou mesmo numa tela de pintura, né? Tem aquele cara que está em destaque ali, aquele cara é o protagonista. E ele vem do latim a palavra proto que é principal ou primeiro, a gente fala de protótipo, proto é esse prefixo daquilo que é primeiro, daquilo que é principal. E agoniste, de agonista. Agonista é pessoa que luta, que está no combate. Então é o primeiro combatente, protagonista. É o primeiro combatente. Ele é uma palavra que ganha força, sobretudo, no campo das artes. Tá? E uma coisa importante, ainda no campo dramático das artes, todo protagonista, né, isso desde a Grécia mesmo, né, precisa ter claro qual é seu papel na trama. Inclusive, se ele não sabe qual é seu papel na trama, ele vai dançar, ele vai perder a batalha, ele vai perder a luta. Tá? Ou seja, o protagonista tem que saber quem é que está com ele, quem são seus aliados, tá? Qual é a trama que envolve ele, o que está empurrando, qual é o interesse dele, qual é o desejo dele, o que está empurrando ele para a batalha, para o conflito. Tá? E o que é muito importante, o protagonista tem que saber quem é seu antagonista, contra o que ele está lutando. Essa é uma noção meio básica de protagonismo, né? Agora, no mundo, né, para além do campo das artes, uma coisa interessante de pensar é que a noção de protagonismo tem sido muito utilizada para se refletir no mundo do mercado, no mundo empresarial. Tá? E aparece como uma linguagem estruturante do debate sobre empreendedorismo hoje, a ideia de protagonismo, né? Proatividade, né? Disposição para inovação, avanço nos negócios e tudo mais. Por exemplo, o nosso novo prefeito, ele se coloca como o protagonista da cidade, né? Ele vai vender a cidade, viaja pelo mundo, fala com o Papa, com os coreanos, né? Faz propaganda da cidade e tudo. Ele se coloca como o grande empreendedor ou o grande protagonista da cidade. E nesse processo, ele passa por cima de um monte de outros protagonistas. Né? Então, por que ele faz isso? Porque ele pode. Né? A primeira coisa, ele pode fazer. Né? Ele faz porque ele pode fazer.
Mas o que é interessante que o protagonismo também, portanto, é um espaço de luta, é um espaço de conflito, é um espaço de combate, a ideia do protagonismo. Tá? E no campo do terceiro setor, tá? No campo das ações, das políticas públicas, a noção de protagonismo ela começou a ganhar força no debate sobre juventude, primeiramente, protagonismo juvenil. E aí era interessante, que acho que é um pouco a nossa proposta aqui, porque se pensava a juventude como alvo de política pública. A gente fala público-alvo, né? O público-alvo. O público-alvo parece ter uma mira, você pega a arma e dá um tiro no público-alvo. Pá! Acertei no público-alvo. Ou seja, é uma tentativa de deixar os caras pararem de deixar uma mira do foco da política, ou seja, fazer as pessoas pararem de deixar ser objetos da política e começar a ver sujeito da política. Essa é a inversão, não de ser um alvo e virar um agente, de fato. A proposição no campo das políticas públicas, quando se fala em protagonismo, a ideia que está colocada, isso, deixa de ser público ou puramente público-alvo. Isso está colocado já nas lutas, na luta pelas diretas já, na democratização, quando não se falava em protagonismo, se falava em poder popular. Tá? Se falava em poder popular. Que nem antes, no começo da Rede Rua, hoje se fala em comunicação alternativa. Ela falava em comunicação popular, e ainda fala. Tá? Essa ideia da participação do povo. Tá? Participação do povo. Tá? Sobretudo, é uma questão de classe, portanto. Uma questão de classe, quando se fala em poder popular. E público-alvo é uma noção mais técnica, né? mais quadradinha. E quando a gente fala em protagonismo da população de rua, gente, é um desafio, tá? É um desafio e são duas questões que a gente faz, primeiro, protagonismo da população de rua. Ou a gente quer construir ou a gente está olhando para o que já existe, porque já existe, tá? Já existe. Como eu disse, a lei municipal de atenção à população de rua, hoje, que regula ou que deveria regular os serviços, deveria por quê? Porque o Estado é criminoso, ele não cumpre a lei. Tá? Ele fala que os moradores de rua são criminosos porque ocupam com interesses privados o espaço público, mas quem é criminoso é o Estado, porque ele não cumpre a lei. A lei tem uma série de critérios lá que não são cumpridos pelo poder municipal. Deveriam ser cumpridos. Né? Por isso é importante judicializar, né? Lutar na justiça pelo cumprimento da lei. Bom, então a população de rua participou da construção da lei municipal. Participou, ela foi protagonista. E depois surgiu o movimento nacional da população de rua, eles participaram também da construção de uma política nacional da população de rua. Também é uma construção mais importante ainda, na qual a lei municipal é uma experiência importante, depois teve a lei de Minas Gerais, de outras cidades, e hoje a gente tem a construção de uma política nacional, que não é lei ainda, né? É decreto. É decreto. Mas tem a perspectiva de construir uma lei nacional. Mas essa construção da política nacional, a população de rua teve uma ação. Né? As pessoas que tiveram experiência de rua foram protagonistas. Tá? A gente também tem os espaços de controle social, participativos, né? Que são espaços também de interlocução, de presença, de ação da população de rua. Só que um dos dilemas dos espaços participativos é justamente que tem uma dimensão consultiva. Tá? Quando há consulta, né, quando o Poder Executivo consulta esses espaços, é uma dimensão consultiva, não é deliberativa. Então, tem uma série de problemas colocados aqui. Vale dizer que na própria academia também a questão do protagonismo da população de rua foi muito mal vista. Eu quero dizer com isso, né? Quando eu comecei a estudar a população de rua no começo dos anos 2000, eu me lembro que zoavam comigo lá na faculdade, na USP e tal. Pô, estudar mendigo, o cara ficava tirando sarro da minha cara, né? Porque não se estudava, nas ciências sociais não se estudava isso. Então, o preconceito, né, que se tem as pessoas em situação de rua, ele contaminava simbolicamente as pessoas que se preocupavam com isso, né? Como a gente sabe também que as pessoas que trabalham com população de rua, o trabalho dessas pessoas, o trabalho de vocês é desqualificado. É desqualificado por quê? Porque vocês trabalham com gente que está na situação de vulnerabilidade, os estratos mais inferiores da sociedade. Então, também vocês são inferiores. Então, quem estuda a população de rua também é inferior. Tá? E por quê? Porque se acha que essas pessoas não valem nada. Se acha que essas pessoas não valem nada. Tá? O primeiro estudo que teve em São Paulo de sociologia sobre população de rua é uma pesquisa de uma belga que morou aqui nos anos 70, Marie Stoffel, né? Até entrevistei ela.
E ela falava, naquela época era o marxismo e tal, ditadura militar, então a chave dela era só marxista. E ela falava, Daniel, ela foi orientada pelo Lúcio Kovarik. Ela falou, Daniel, ninguém levava a sério a população de rua. Né? Eu não falava, o livro dela chama Os Mendigos na Cidade de São Paulo. Não existia a palavra população de rua, né? Ela foi inventada depois. Né? Ela fala mendigo e tenta dar um valor positivo para o termo, mendicância, como uma profissão. Ela vai falar da história da mendicância na Europa, como uma prática, tá? Antiga, da Idade Média e tudo mais. Mas o que é interessante é falar assim, se pensar que a população de rua era lumpenproletariado. É o termo marxista. Né? Vocês sabem o que é lumpenproletariado? Né? O proletariado, na chave do Marx, é o trabalhador, o operário, sobretudo, na chave do capitalismo industrial, que Marx está analisando no século XIX, na Europa. E o lumpen, para Marx e Engels, é o churume. É o churume do lixo, né? Aquela meleca do saco plástico que fica no fundo, aquilo é o churume. Então, é o churume do proletariado, né? Que basicamente são as prostitutas, são os alcoólatras, né, são os desviantes sexuais, né, como diz ele. Esse pessoal que não consegue nem ser exército industrial de reserva, para Marx. Tá? E Marx olhava com maus olhos para esses caras. Ele falava, porque esses caras eles viram massa de manobra. Eles que ajudaram a pôr Napoleão Bonaparte no poder lá, que é um cara de direita no contexto francês. Então, Marx olhava com maus olhos. E nos anos 70, aqui, o pessoal, os intelectuais, marxistas da USP também olhavam com maus olhos a população de rua. O que esses caras têm de revolucionário? A revolução está acontecendo no ABC, no sindicalismo, ou está acontecendo na periferia, nas associações de bairro, né, nas SEBs, tal. Ali que a revolução, a transformação vem. Quem está na rua, vocês aí que estão trabalhando na rua, esses caras não são nada, eles não têm consciência, porque a consciência vinha da classe. Eles não têm classe social, né, eles são lumpen, então não tem consciência. Para ter consciência tem que ser consciência de classe. Então já se colocava essa questão pelos intelectuais da academia, tá bom? Hoje a gente tem um movimento nacional. Tá? Então falar se tem ou não consciência é uma pergunta ridícula. Né? Você tem que ouvir o que as pessoas estão falando, o que está se fazendo e aprender nesses ambientes de troca. Então muita coisa mudou, muita coisa mudou. Agora, pensar em protagonismo, portanto, da população de rua, tem que pensar em democratização dos serviços. Democratização dos serviços. Democratização dos serviços, gente, que implica em pensar em democracia no sentido mais amplo, que, como eu falei, a gente está vivendo num momento delicado, muito sensível, preocupante, mas eu acho que é importante a gente falar, não é para ficar, vai acabar o mundo, vamos entrar... Acho que não pode. É o momento da gente ter um otimismo da razão, né? Olhar para frente, né? Ter perseverança, reforçar nossos valores, no que a gente acredita, o que a gente quer mudar. Agora é o momento que não pode fraquejar mesmo, entendeu? Agora que o bicho pega. Não, ferrou, já era. Não, agora que vamos ver mesmo se você está firme naquilo que você acredita, na sua luta. Agora que a gente tem que ficar firme mesmo, tá? E eu acho que é importante pensar a questão da democracia nos serviços. Gente, os equipamentos de trabalho com a população de rua na cidade de São Paulo, a boa parte deles são muito grandes. Ou seja, as pessoas são geridas como população mesmo. É uma coisa de massa. Né? De massa, em escala. Então, o Arsenal lá tem 1.100 pessoas. Né? Só assim, resgatar a autonomia de alguém que tem um número numa cama. Né? E você fala, que autonomia é essa? Coitado do cara, né? Coitado de quem tem que resgatar a autonomia dessa pessoa. Super complicado esses desafios. Né? E a gente sabe também, quanto maior o ambiente, mais massificado, mais impessoal, mais difícil o contato, mais difícil a troca, mais difícil o acompanhamento. E a melhora, né? A qualidade do serviço, a qualidade de atendimento da pessoa, mais difícil esses desafios são colocados. Né? E também mais difícil o âmbito da democracia nos serviços. Mas a gente sabe, existem muitos albergues que, não se fala albergue, né, fala casa de acolhida e agora Casa Vida, né, vai mudando o nome, mas o povo da rua sabe que é tudo albergue, tá bom? Eu vou falar igual, eles sabem que é tudo albergue, tá? Eu sei que muda o nome, é politicamente correto falar isso, não aquilo, não, mas eles falam albergue, tá? O abrigo, tal, eu acho que é importante pensar, que tem coisas que mudam, mas tem coisas que permanecem, né? Mas tem uma série de abrigos que já fazem assembleias, que é super importante isso, gente. Né, a fazer assembleia com os usuários, decidir os princípios que regem o serviço, quando eles são definidos democraticamente,
eles têm uma durabilidade, uma legitimidade muito maior. Tá? Tem uma legitimidade muito maior. Dá mais trabalho, dá, mas é mais construtivo. É mais construtivo. E às vezes é mais interessante trabalhar com princípios do que com regras. Sabe? Ou seja, não tem que ter regra, né? Mas é interessante que as regras sejam decorrentes do princípio, não o contrário. Então, estabelecer o princípio. Qual é o valor máximo aqui? O valor à vida. Então, tem que respeitar as pessoas. Pum. Ponto básico, né? Vamos respeitar as pessoas. Como é que a gente faz? Quais são os ambientes no quais as pessoas são desrespeitadas ou se sentem sendo desrespeitadas? Ah, são tais. Então, vamos ver. Então, eu acho que é importante, são espaços importantes, tá? A escola democrática, que é um tipo de prática escolar, tem esses elementos também de assembleia. Então, tem abrigos que conseguem, albergues, inclusive relativamente grandes, de médio porte, que conseguem estabelecer algum desses princípios. Obviamente, depende se a pessoa quer participar, não quer participar, mas eu acho que é importante ter esses espaços, tá? Agora, um dos desafios também, gente, que tem a ver com a democracia nesses espaços, nesses microambientes que são os serviços, tá? É a ingerência de outros agentes do Estado, né? Como eu falei, a relação delicada, importante, sensível e tensa também da saúde com a assistência, né? Como é que se passa um caso para o outro? Isso aqui é caso de saúde, não, isso é caso social, né? Tipo, na verdade não é nenhum outro, o cara tem um nome próprio, né? Mas ele vira um caso. Tá, vira um caso social, ou de polícia, né? Ou chamar a polícia ainda para cuidar do caso. Né? O cara totalmente despersonalizado nesse processo. E aquela pergunta, né? O cara é um morador de rua ou usuário de crack? Tá? Como se, tipo, não, de novo, ele tem nome, né? Ele é pai de família, ele joga futebol, né? Ele sabe desenhar, né? E é muito interessante também nos serviços como é que se define os usuários, né? As fichas sociais são só os problemas. Liga, fala com a pessoa, fala, sua família, quanto tempo você não fala com a tua família? Aí anota lá. Ah, por que você não fala com a sua família? Você tem problema com a tua família? Quanto tempo você não trabalha? Tem problema com o trabalho. Anota, problema com o trabalho, problema com a família. Você bebe? Muito pouco, problema com álcool. Já usou drogas? Ah, problema com as drogas. Tá, aí o cara começa a ficar nervoso, ele tem uma tensão, ou tem um problema grave de transtorno psicótico. Aí, tipo, aí você olha a ficha do cara, só desgraça, né? Só coisa ruim. Aí, como é que significa isso? Acabamos de produzir população de rua. É assim que se produz, só com coisa ruim, né? Aí não fala que o cara é pai de família, o cara joga futebol bem pra caramba, né? O cara é artista plástico, sabe cantar, né? Um marceneiro, faz um monte de coisa. Isso aí não tá nada na ficha. Né? Mas é o sistema ler as pessoas pelos defeitos. Tá? Isso fica muito difícil. Como é que vai tratar um cara no âmbito democrático? O protagonismo, quando a gente fala no protagonismo da população de rua, pressupõe democratização desses espaços. Democratização pressupõe um mínimo de igualdade, um mínimo de respeito pela alteridade, pelo outro. Mas o sistema ali massifica, impõe uma diferença, uma desigualdade. Isso é muito difícil de lidar com isso, tá? Isso é muito difícil, a gente tem que pensar nisso, tá bom? Um outro tópico que eu queria trazer para vocês, que é um dos desafios para se pensar democratização dos serviços, tá? Então, eu estou traduzindo aqui protagonismo da população de rua como democratização dos serviços. E essa é uma questão estrutural, que diz respeito aos tempos. Os tempos tanto da rua, quanto os tempos do serviço, quanto os tempos da política. Tem uma pluralidade de tempos na rua, né? Então o cara está na rua, tem a noite e dia, né? À noite ele precisa dormir, e de dia ele tem que fazer a correria, a viração, arranjar comida, boca de rango, papelão, ou arranjar um bico, como estivador, que seja, ou pedir uma grana. Então ele tem uma circulação, a hora do almoço é uma hora importante também, de atividade, de conseguir recurso para o morador de rua. E o serviço também tem horário, cronometrado, horário de entrada, horário de saída, horário de atendimento, tá bom? Tudo cronometrado, entrada e saída dos abrigos, horário de comer, né? Horário de parar de comer, não pode comer antes nem depois desse horário. Tá? O tempo de adesão ao programa, né? O cara ele tem esse tempo de adesão, né? Se ele não aderiu, né? Não seguiu as regras do programa até esse período, ele está fora ou não. E também tem o tempo que não se fala muito, mas ele é operante em muitos serviços sim. É o chamado tempo de desligamento, como se o cara fosse um robozinho. Passou desse tempo, a gente vai e desliga o sujeito, parece que o cara morre. Assim, acaba a bateria, né? Tempo de desligamento. Esses tempos eles são estruturantes, né, da experiência dos serviços e das ruas.
Tá? E tudo isso tem a ver com o tempo da política também. De 4 em 4 anos surge um cara maluco que tem uma solução para o problema, né? E vai resolver a questão. Né? E aí ele tem que dialogar com todos esses outros tempos. E atravessa, né? E atravessa, vem lá de cima, vertical. Pá! Atravessa tudo. É complicado, gente. É complicado. Sobretudo a pressão por números, né? Vocês conseguem tirar as pessoas da rua? Quantos atendimentos vocês tiveram? Né? E a relação do poder público com o serviço é uma relação estatística, de população, que eu estava falando, né? Uma coisa de massa. Então, número de atendimentos, número de reinseridos, tá? De acolhidos e tudo mais. Agora, a relação do agente, né? Do profissional, do trabalhador social, com a pessoa em situação de rua, com o usuário, não é uma relação de população. Não pode ser. É uma relação de subjetivação. Você tem que saber quem é o sujeito. Quem é o sujeito, qual é o nome dele, como é que ele está, como é que ele está se sentindo. Não é uma relação de massa, é uma relação de individualização, de subjetivação. Então, o poder público cobra a população. No atendimento de qualidade, tem que haver subjetivação. Tá? Isso coloca uma tensão muito grande também. E coloca um problema para o trabalhador social, porque é muito difícil fazer isso com atendimento em grande escala, em situações precárias, na qual o serviço é muito precário, tem pouco recurso. É muito difícil. E isso também, de certa forma, altera, inflete e, inclusive, produz questões mais negativas para o próprio trabalhador social. O que eu quero dizer com isso? Na hora que quem trabalha com pessoas, como pessoa do serviço social, quem é educador, quem trabalha com saúde, a gente trabalha com as pessoas, com seres humanos, tá bom? Tem uma relação muito delicada, muito sensível entre o conhecimento técnico e o cuidado, entre o saber profissional e o sentir pessoal, tá? A nossa incapacidade ou a compreensão que nós temos que nosso trabalho não está indo para frente, quando a gente vê supostamente um caso que a gente chama de crônico, né? O crônico é um termo que vem do cronos, de tempo, de novo, a questão do tempo. Às vezes o tempo da transformação da pessoa é diferente do nosso tempo e diferente do tempo que nós gostaríamos que ele se transformasse. Mas a transformação, ela sempre ocorre, às vezes em temporalidades distintas, tá? Mas quando a gente o resultado não alcança a nossa da nossa expectativa, a gente fica mal, a gente fica triste. Quando um usuário que era parceiro, um camarada nosso que a gente trocava uma ideia da hora, desaparece, você sabe que o cara morreu, foi preso, a gente fica mal, apanhou, chega todo roxo, aí você cuida e tal, vai pro canto e chora. Né? Depois lava o rosto, volta sorrindo, não, tudo bem, sou profissional, tal, não aconteceu nada. Mentira, mentira. A gente sofre tudo isso. Então, o espaço do atendimento é o espaço da subjetivação, não só do atendido, mas de quem atende. A subjetivação da relação da assistência com o assistido. Tá? Subjetivação é uma relação. Ambos se relacionam com o outro e relacionam consigo mesmo nesse processo. E a gente se transforma, se altera. Tá? Em vários serviços que eu acompanhei na população de rua no centro de São Paulo, eu fiquei impressionado, esse intercâmbio entre assistência e saúde, né, que eu estava comentando, é uma coisa impressionante. Em alguns albergues se distribuem psicofármaco, né, remédio psiquiátrico, população de rua, assistência. Né? Isso por uma série de questões, porque os caras não têm como cuidar, eles pedem para cuidar e tudo mais. E boa parte desses remédios são antipsicóticos. Tá? São antipsicóticos. E isso me chamou a atenção, né? Ou seja, as pessoas estão sendo contidas, né? Para conter os surtos. Por outro lado, boa parte dos trabalhadores usam antidepressivo. Né? Então, você tem uma presença cada vez maior de psicofármaco nas classes populares. Seja nos assistidos, seja naqueles que assistem. Tá bom? Esse é um elemento importante. E eu acho que esse é um desafio, e eu termino por aqui, gente, importante, tá? Para pensar, ou seja, eu acho que uma primeira coisa para pensar democratização, protagonismo, tem que pensar democracia. E democracia, como eu falei, não é um valor absoluto, é processo. Democracia como um processo, que vai desde o governo federal até a sua casa. Como você gere a louça suja com o teu marido, com o teu filho. Tá bom? Como é que a relação entre homens e mulheres são negociadas. Né? A gente sabe que
no Brasil tem essa estupidez que a gente acha que as cuidadoras são mulheres, aqui a maioria é tudo mulher, né? Na saúde também, tá bom? Educadoras também, a gente pressupõe que as cuidadoras são por natureza mulheres, né? Nada mais machista que isso, tá? Os homens precisam aprender a ser educadores também, os homens precisam aprender muito isso. Agora, eu acho que quando pensar em protagonismo da população de rua, tem que pensar em democratização desses espaços, o que é um desafio, mas é importante porque a gente estabelece alianças, a gente aprende coisa nova, a gente ouve o outro, a gente confronta, nos confrontamos com o mundo, a gente tem que se recolocar, mudar nossos pontos de vista perante isso. Tá? A minha proposta aqui foi trazer para vocês, então, uma visão mais ampla, tá? da questão da população de rua, pensando a conjuntura no qual a assistência social está situada, em São Paulo particularmente, e o lugar da rua nesse ambiente. Tá? E alguns dos desafios para se pensar a população de rua. Eu espero que eu tenha ajudado, né, que eu tenha colaborado com a reflexão. Tá? Eu só queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigado. E assim, partindo dos princípios, até daquilo que o Daniel Luca colocou, nós temos, né, a Constituição Federal como realmente o maior marco legal visando a garantia desses direitos. Muitas pessoas às vezes nos perguntam, né, mas quais são os direitos especiais que o morador de rua tem? Né, isso é uma colocação interessante porque, na verdade, embora a gente precise tratar, né, desigualmente os desiguais e as políticas públicas existem para justamente poder oferecer e suprimir essa desigualdade, mas a princípio são os mesmos direitos que todos nós temos, né? Eu acho muito importante, dentre os princípios da Constituição, a gente sempre recordar o princípio da dignidade humana, que ele é aí, basilar na Constituição, e também fazer uma leitura geral da Constituição a partir do princípio e como objetivo da questão da transformação social. Então, muitas vezes a gente fala, muito falado, principalmente no mundo jurídico, da questão do mínimo existencial, e eu discordo um pouco de colocar como base o mínimo existencial. Eu acho que a base realmente tem que ser a dignidade humana e a questão da transformação social. Eu estou vendo aqui no auditório dois irmãos ali que são da Toca de Assis. Vocês podem se levantar, por gentileza? Eu quero pedir uma salva de palmas para eles. E, continuando a minha apresentação, eu fui missionário franciscano da Fraternidade Toca de Assis. Então, para mim é uma alegria muito grande também tê-los aqui, né? Coincidentemente, ontem, caminhando pelas ruas de São Paulo, encontrei com o irmão Tiago, e nós dois moramos juntos numa missão no Rio de Janeiro, lá no bairro Rio Comprido, onde ali embaixo do viaduto Paulo de Fronten, a gente tinha uma casa de atendimento lá, a gente atendia cerca aí de umas 100, 120 pessoas diariamente, né, com alimentação, banho, corte de cabelo. Então, alegria, me honra muito tê-los aqui nessa plateia. E sou formado, né, em Direito, estou fazendo especialização em Política de Assistência Social e atualmente eu coordeno o Centro POP do município de Pará de Minas. É um município que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, tem cerca de 100 mil habitantes e coordeno esse equipamento desde a sua implantação. Então, a minha contribuição também aqui nessa manhã é apresentar um pouco desses dois mundos, né? Uma vez que eu já fiz parte de entidade, né, que embora na época não tinha ainda essa questão como entidade socioassistencial, né, mas que fazia esse trabalho, embora também naquela época nem se pensava em política nacional, nem se pensava em tipificação. Então, eu acho muito importante a gente valorizar e também isso que a Paulos e tantas outras entidades que fazem esse trabalho, a gente tem que valorizar porque, na verdade, tudo que nós temos hoje é recentíssimo. Nós não temos aí nenhuma década, né? E nós não temos sequer estatísticas, não temos
como indicadores para a gente entender se de fato o que está previsto na legislação tem de fato ajudado essas pessoas, né? Então, a Política Nacional de Assistência Social e Tipificação, que eu considero que sejam os dois principais marcos referenciais que nós temos hoje, são muito recentes e às vezes se faz uma crítica que eu considero muito injusta com essas entidades que durante anos e algumas até durante séculos, né, foi quem cuidou, a própria Igreja Católica, né, de doentes, de leprosos, de idosos, né, e às vezes se faz uma crítica, não, agora é direito, porque naquela época era só caridade, mas o que o profissional, o que o técnico faz na ponta e o que faz a diferença não é a parte técnica, não é aquilo que você aprendeu na academia, da psicologia, do serviço social, da terapia ocupacional, da antropologia, do direito. O que faz a diferença realmente é essa subjetividade. É quando você está sentado ali, ao lado do sujeito, e que você faz aquela escuta qualificada e busca entender como que a pessoa chegou naquela situação. Voltando na questão da Constituição, então, eu acho que é muito importante a gente colocar essa questão dos direitos sociais que a Constituição traz no rol de direitos fundamentais. E aqui eu queria aproveitar a oportunidade, e não estou fazendo propaganda não, viu gente, porque a editora não me paga nada para isso. Esse livro aqui, Direitos Fundamentais da Pessoa em Situação de Rua, editora De Plácido, com juristas renomados, né, dentre eles uma aqui de São Paulo, que eu acho que a maioria deve conhecer, que é a Ada Pellegrini Grinover, e também o Gregório Assagra de Almeida, dentre outros. Esse livro, na verdade, é uma coletânea de 40 artigos. Trata-se da primeira doutrina jurídica no Brasil sobre população em situação de rua. Então, como o próprio Daniel colocou, é uma questão que perpassa outras áreas, né? Então, o direito vem tentando aí contribuir e, de fato, como doutrina jurídica, é um livro para qualquer agente público, né? Qualquer membro de entidade, mas também para embasar a atuação de advogados, promotores, defensores públicos, inclusive decisões de juízes. Então, são 40 artigos com foco nesses direitos fundamentais, perpassando todas as realidades, né? Educação, saúde, habitação, violações de direitos, né? A questão penal, enfim. Então, é uma sugestão que eu faço para quem quer se aprofundar. É um livro que realmente vale a pena, são 40 artigos e, inclusive, ano passado ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Direito, que é o maior prêmio da literatura nacional. Então, realmente é um livro que tem sido o meu livro de cabeceira, onde eu utilizei desse livro também na minha pesquisa, né, que eu falei sobre a fruição dos direitos socioassistenciais para a população em situação de rua. Então, eu acho que deixo aqui para vocês essa sugestão e é em cima de algumas questões aqui que eu também vou pautar a minha fala. É importante a gente colocar a questão da política pública. Eu acho que a maioria aqui já atua na área, então a gente não precisa, até poupei realmente de fazer uma apresentação de slides para não ficar cansativo. Acho que a gente não precisa entrar nessa questão mesmo de conceituação, de política pública, né? Mas é importante fazer uma diferenciação, a questão da política pública, da política de governo. Que isso, na prática, é o que tem acontecido e gerado muitas consequências, porque realmente parece que a cada 4 anos surge um salvador da pátria, um salvador da cidade, né? Surge o protagonista, né? Para dizer aquilo que é, como deve ser feito, e a política pública, ela passa por essas construções, né? Pela participação, pelo referendamento, né? Pela instituição, principalmente de dotações orçamentárias, visando a continuidade desses programas, projetos, serviços. Então, é muito importante a gente delimitar essa questão dessa distinção, porque pode mudar o nome, dê o nome que quiser,
mas que continue acontecendo da maneira como foi principalmente pactuado, né? E às vezes a gente vê que realmente as pessoas chegam, principalmente políticos, e isso não é diferente, né? São Paulo, é claro que tem tudo em São Paulo tem uma conotação maior, tem uma visibilidade maior a nível nacional, mas a gente vê essa prática também acontecendo muito no interior. A política pública ela vai estar firmada na questão participativa, né, democrática, e a política de governo ela vai estar na questão da vontade mesmo, né, como ato ali discricionário, né, dos governantes, de sua equipe. Eu queria aproveitar a oportunidade e fazer, dentro desse protagonismo, apenas relembrar alguns momentos que foram marcantes, né, na construção desse protagonismo da população de rua, que não vem de hoje. Desde a década de 80, né, nesse período mesmo de luta por redemocratização do país, já alguns movimentos sociais trabalharam com a questão da população de rua. Depois, na década de 90 também, a gente lembra aí, ficou famoso e ainda acontece o chamado Grito dos Excluídos, né? Foi um movimento também muito interessante, ainda nesse período, né, como o Daniel colocou, de dar visibilidade, né? Hoje na verdade, o processo realmente está um pouco invertido, e apenas fazendo aí como é no Facebook, né, essa timeline dessas questões. Em 2001 é onde acontece o primeiro congresso, né, de catadores de materiais recicláveis e de população de rua em Brasília. Então lá foi onde começou aquela sementinha realmente para a construção dessas políticas públicas, né? E também nesse mesmo ano, nesse encontro, foi através da Marcha Nacional da População de Rua para Brasília. No ano de 2004, lá em Belo Horizonte, acontece ainda até hoje um festival chamado Festival de Lixo e Cidadania. E na época o então ex-prefeito e na época o então ministro do Desenvolvimento Social, Patrus Ananias, lá em Belo Horizonte, recebeu a população de rua em 2004 com uma série de propostas, realmente em função do que havia acontecido aqui em São Paulo, que era o massacre, em agosto de 2004. Então, naquele ano, no Festival do Lixo e Cidadania, foi apresentada ao ministro, né, uma série de propostas visando a construção de um debate para a população de rua. No ano de 2005, aconteceu, então, o primeiro encontro nacional da população de rua para discutir realmente todas essas questões, né? E já, nesse momento, com a participação da população em situação de rua, através do, então, recém-criado Movimento Nacional da População de Rua. Depois, no ano de 2005, acontece um daqueles que eu acho que é muito interessante como marco referencial, e até crítica que a gente tem que ter, que é a Lei 11.258, que alterou o artigo 23 da Lei Orgânica da Assistência Social, onde acrescentou aquele incisozinho lá dizendo que a população de rua deve ser alvo, né, de políticas públicas, e deve ser desenvolvida alguma coisa assim, ainda muito inconsistente, né, muito inconsistente, mas é a primeira vez que uma legislação nacional, né, embora a gente tinha aí, né, como o Daniel também colocou, já em 2000 em São Paulo, 2001 no Rio de Janeiro, algumas leis municipais, mas como lei federal, pela primeira vez, gente, e é muito... chega a ser até absurdo a gente pensar que tantos anos depois da Constituição, né, e quase 15 anos depois da LOAS, pela primeira vez é citada a população de rua, né? Para mim, assim, me parece um pouco absurdo, mas fica realmente aí a Lei 11.258 em 2005 a primeira referência. E no ano de 2016 foi criado então um grupo de trabalho interministerial federal com a participação da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Ministério da Justiça, Desenvolvimento Social, Educação, Cultura, Esporte, enfim. O primeiro grupo, o primeiro GTI nacional para discutir a questão da população de rua. No ano de 2007,
também a pesquisa nacional e uma série de seminários regionais que aconteceram. E a despeito da questão da pesquisa também, eu acho que é importante nos movimentos, né, principalmente quem trabalha diretamente com população de rua, a gente fomentar a questão de um censo nacional. Né? O Movimento Nacional da População de Rua vem buscando nesse sentido que haja um censo oficial via IBGE, que hoje a população de rua não é contabilizada, uma vez que o censo do IBGE é por amostragem de domicílios. E, obviamente, aqueles que não têm domicílio não entram nesse censo. Então, a gente deve apoiar realmente essa luta da população de rua para que tenha a participação deles nesse censo. Embora o censo também não vai conseguir fazer um levantamento que chegue o mais próximo da realidade. E é até interessante porque eu realmente nunca fui ouvido pelo IBGE. Então, se eu estou lá, não sei como, né? Porque o IBGE nunca visitou minha casa, nenhum vizinho que eu conheço na minha rua foi visitado pelo IBGE. Entretanto, todos os anos aí saem dados, né? É interessante essas questões estatísticas aí que de fato a gente não sabe, né? No ano de 2009, então, finalmente, após uma consulta pública e com a participação intensa do Movimento Nacional da População de Rua, lá em 23 de dezembro de 2009, no último ano do governo Lula, ali nas vésperas do Natal, já talvez em clima festivo, com o peru já devidamente temperado, assina o Decreto Nacional da População em Situação de Rua. E aqui eu acho que cabe também uma crítica à omissão do Poder Legislativo, né? A questão da política ainda ser um decreto, ter sido instituída na forma de decreto e permanecer como tal até os dias de hoje, realmente é algo que nos deixa assim muito tristes realmente em relação à omissão do Legislativo. Embora agora parece que o Paulo Paim está com um projeto de transformar esse decreto em lei, que eu acredito que realmente vai dar mais garantias a essa população em situação de rua. Né? Em Belo Horizonte, também eu acho que ao lado de São Paulo, nós podemos considerar as duas cidades que têm um protagonismo muito grande nessa história de luta por população de rua. Né? Em Belo Horizonte, principalmente a questão da Pastoral de Rua, a sede da Pastoral Nacional de Rua, e esse trabalho que é feito tanto em São Paulo quanto em Belo Horizonte foi o que tem dado protagonismo para essa população até conseguir alcançar essas questões nacionais. E embora esses dois municípios tenham esse protagonismo, a gente vê que realmente nem sempre isso é suficiente, porque é justamente nesses locais que às vezes a gente ainda vê algumas ações que vão contra tudo aquilo que foi construído, justamente por essa questão de pessoas que entram com políticas de governo contrariando as políticas públicas. Eu queria compartilhar com vocês aqui um caso que aconteceu em Belo Horizonte. No ano de 2013, o prefeito, então, da época, o Márcio Lacerda, ele criou um grupo de trabalho entre 9 secretarias do município, com participação da sociedade civil organizada, diversos movimentos, para estudar a questão da ocupação da cidade. E hoje isso é uma coisa que realmente está em alta, inclusive no direito tem se falado já no surgimento até de uma nova disciplina, que seria o direito à cidade. Então, o programa Polos de Cidadania da UFMG de Belo Horizonte tem trabalhado muito nessa questão. A professora Miraci Gustin, ela tem falado muito dessa questão da cidade, do direito à cidade, a questão urbana mesmo, né, e aí envolve além da questão da população de rua, mas de aglomerados, favelas, ocupações, enfim, é um pouco mais abrangente. Mas naquela época, então, o prefeito criou esse grupo que foi discutido durante quase um ano a questão de ocupação de espaço público, e aí envolvia tudo,
desde aquela pessoa que tem uma banca de jornal na praça, aquele bar que tem autorização para colocar as cadeiras até tantos metros na calçada. Então, o objetivo desse grupo de trabalho era discutir isso. E é lógico que entrou a questão dos moradores de rua, que ocupavam esses espaços, fazendo ali seu local de moradia. Então, naquele ano, depois de muita discussão, criou-se um decreto para regular e que garantia aos moradores de rua a sua permanência na rua com seus objetos, respeitando diversos princípios e garantias, enfim. Entretanto, na hora que o texto estava já pronto para esse decreto, no gabinete do prefeito, para ser assinado, foi feita uma alteração de gabinete, na base, como sempre, da canetada mesmo. E eu queria só compartilhar para vocês, porque eu acredito que não seja muito diferente do que São Paulo está vivendo agora, né? O artigo 5º do decreto dizia assim, ó, em nenhuma hipótese, os pertences essenciais à sobrevivência, e aqui até uma questão, né, o que é essencial à sobrevivência, né? Mas a letra da lei não dá margem para essas questões. Em hipótese alguma, os pertences essenciais à sobrevivência da população em situação de rua serão objeto de apreensão pelos agentes públicos. Ótimo, beleza. Mas o parágrafo 1º dizia assim, consideram-se pertences pessoais essenciais à sobrevivência os bens móveis, lícitos, que o cidadão em situação de rua seja capaz de portar consigo em um único deslocamento. Eu acho que é o princípio do caramujo, né? Portar consigo em um único deslocamento, sem o auxílio de veículos transportadores. Eu não vou nem terminar de ler o resto, que já está... Senão vai virar aqui stand-up comedy. Então, na época, esses movimentos sociais que participaram da construção, eles foram ouvidos, né? A questão do protagonismo. Houve o protagonismo da população de rua na construção disso, gente. Estava garantido que os agentes públicos não iam poder retirar os objetos deles. Entretanto, o prefeito, na canetada, aos 45, 48 do segundo tempo, vai lá e acrescenta esse bendito parágrafo que muda toda a conotação. Então, não é muito diferente dessa realidade que vocês conhecem melhor do que eu, que o Dória fez também com essa construção dos agentes públicos, agora, de certa maneira, teriam, né, essa autorização para retirar esses bens. Essa instrução normativa, só para quem estiver anotando e quiser pesquisar, é a Instrução Normativa Conjunta número 1 do município de Belo Horizonte. Né? E a gente realmente questiona, do ponto de vista filosófico, antropológico, da subjetividade, enfim, o que seria essencial à sobrevivência, né? Até que ponto um papelão pode ser essencial à sobrevivência, de permitir que o frio ali do cimento não atinja órgãos vitais, ou que fique em pé ali do lado, aparando o vento durante a noite. Então isso, assim, vai muito da sensibilidade de quem está na ponta. E essa instrução normativa, ela acabou desencadeando numa questão muito interessante, porque, por um lado, nós tínhamos em Belo Horizonte agentes públicos, dentre eles os fiscais de postura do município, fiscais de ordem pública, não sei exatamente o nome, e a Guarda Municipal, fazendo realmente esse recolhimento, né? O que não cabia na carapuça do caramujo era retirado, né? Colchão de casal, sofá, barracas não desmontáveis, enfim. O que a pessoa conseguia carregar num único deslocamento, conforme estava previsto, a pessoa podia manter. E, por outro lado, outro grupo de agentes públicos, que são do Serviço Especializado em Abordagem Social, fazia o trabalho ao contrário.
defendendo esses moradores de rua, chamando a polícia militar, registrando boletim de ocorrência contra os outros agentes, guarda municipal. Então, realmente criou uma situação inédita no município, que foi de conflito entre agentes públicos. Né? De um lado, o pessoal da equipe de abordagem social, e do outro, a guarda municipal e os fiscais. Então, o que aconteceu com isso? Foi feita uma ação civil pública, né? E que teve repercussão grande lá no município, e acabou que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais estabeleceu que aquilo infringia realmente os direitos fundamentais das pessoas em situação de rua, então proibindo também a guarda municipal de fazer isso. Então é muito importante essa participação nossa enquanto agentes públicos, e aqui é muito importante também a gente falar da questão do servidor, que ele vai ter a capacidade realmente para se posicionar contra. Né? Eu, em Pará de Minas, que é uma cidade que é outra realidade, né? Nem se compara com São Paulo, mas eu vivi isso em Pará de Minas agora nesse ano. Eu não sou concursado, eu sou cargo comissionado, e na gestão anterior fui convidado para realmente implantar o serviço, e desenvolver e coordenar, e o serviço acabou ganhando um destaque muito grande, inclusive no Estado, diante das ações que nós fizemos. E o prefeito, para quem eu era o cargo de confiança, não foi reeleito. E criou-se aquela celeuma, então, porque o novo prefeito era totalmente contra a questão da população de rua. Foi promessa de campanha fechar o Centro Pop e eu fiquei realmente naquele fogo cruzado, e eu tinha duas opções, né? Me posicionar de acordo com os princípios com os quais eu acreditava, de uma luta, de um trabalho, de uma dedicação de mais de 10 anos ao lado da população de rua, ou pensar no meu próprio bolso em ser condizente com aquilo que a nova política iria propor, que eles sempre chamam de reordenamento, né? Dão uma palavra bonita para acabar com tudo que é construído, e ficava naquele governo. E o que aconteceu? Eu propus então antes, assim que passou as eleições em outubro, eu propus uma reunião com o novo prefeito eleito, junto, e levei a galera, né? Conselho Municipal de Assistência Social, morador de rua, Conselho Municipal de Política sobre Drogas, levei todo mundo para apresentar uma série de questões, e naquela pauta introduzir o assunto população de rua, né? E o prefeito ficou, então, tomou posse pela primeira vez do que era uma política para a população de rua, que até então ele não sabia, né? O desconhecimento dele era tão grande que ele achava que Centro Pop era um programa municipal, né? Achava que era uma criação do prefeito anterior e tal. Então a gente teve que fazer ali um trabalho muito difícil, né? Que é capacitar o prefeito, o vice, né? Secretariado, explicar, né? Para vocês é legal falar aqui, né? Fazer uma linha do tempo, explicar toda uma construção e tal, mas você imagina falar isso para aquela pessoa que realmente queria fechar o equipamento que eu coordenava, né? Então eu estava ali de fato numa tremenda saia justa, mas nós conseguimos ali com muita sutileza, e eu acho que é importante a gente falar disso, porque eu acho que há momentos para tudo. Há momento que pede revolução, que pede bandeira, que pede grito, que pede, não sei, tem gente que gosta e tal, de queimar pneu, fechar rodovia e fazer acontecer para chamar atenção. E há momentos que realmente você tem que ir na sutileza, na parte técnica, na questão de legislação, com muito cuidado, para realmente... porque questões políticas envolvem outras coisas, e que nós que estamos de fora, às vezes a gente não tem noção do que está por trás dessas questões que realmente envolvem, enfim, hoje a Lava Jato está mostrando muita coisa, né? Financiamentos, outros
interesses obscuros por trás de tantas coisas que acontecem. Então, a nível municipal, a gente não sabe o que está por trás. Então, eu não sabia o que estava por trás dessa promessa, né, de fechamento do Centro Pop. Então, nós conseguimos aí, com essa articulação, de maneira muito tranquila e, inclusive, tive o privilégio de, uma vez apresentados os trabalhos e tal, ter o reconhecimento, e o prefeito, então, decidiu por não fechar o Centro Pop, me manteve na coordenação, manteve toda a equipe técnica e tem dado agora todo o respaldo, inclusive ampliando com a abertura, já estamos em processo de organização de uma nova unidade de acolhimento para mais pessoas, enfim. A política hoje lá vai continuar acontecendo porque nós conseguimos mostrar que a prioridade era a política pública e não a política de governo. E tudo isso aconteceu num contexto de que Pará de Minas é uma cidade com menos de 100 mil habitantes, uma cidade do interior de Minas, onde o catolicismo é muito forte, onde a questão da caridade é muito forte, e há de fato um hábito ali que os próprios moradores de rua falam, né? Pará de Minas é o paraíso, aqui você não passa fome, você não passa frio, porque todo mundo chega e te dá coberta, te dá comida, te dá dinheiro, e isso, de certa maneira, sustenta muito a questão da chegada de pedintes e de pessoas que buscam Pará de Minas com esse discurso de que Pará de Minas é uma cidade muito boa. Entretanto, com a implantação do Centro Pop, a gente teve que mostrar uma face que as pessoas não conheciam, né? Quem é um morador de rua, né? Qual o perfil? E inclusive, eu tenho algo assim que isso é pessoal, que se você quer conhecer o morador de rua, pergunte para ele quem é, quem você é. Né, o que te levou a essa situação e não com esse olhar negativista, né, que conforme o Daniel colocou. A gente tem eu embora na função de coordenação, não faça a priori atendimentos, mas eles têm uma demanda muito grande em relação à minha pessoa. Então, a porta da minha sala é aberta o tempo todo e eu recebo o tempo todo os moradores de rua com relatos. E ontem eu quis fazer uma experiência, né, até voltando um pouquinho, Daniel, o Daniel falou que nunca dormiu na rua. Eu, na época que eu era missionário franciscano, eu fiz essa experiência, né, de passar a noite na rua. E eu falo que é passar a noite na rua porque na rua não se dorme, na rua se passa a noite. O barulho, a insegurança, o medo, já levei mordida de rato no dedão, né? Enfim, dormia na rua com os moradores justamente por essa questão, né? Não é minha área, Daniel, mas essa questão antropológica mesmo, né? de se colocar no lugar do outro. Né? O que é que eu vou poder falar dessa pessoa se eu não sentir na pele o que ele vive? Né? Eu dormi aqui em São Paulo mesmo, fiz essa experiência de dormir na rua com temperatura de 3 graus, sem cobertor, realmente para sentir na pele e ver o sofrimento que é essas pessoas, porque há uma tendência, eu acho que por parte dos agentes públicos, de um esfriamento muito grande. Aquilo se torna rotina. A pessoa falar que tem 10 anos que está na rua, que tem 30 anos que está na rua, que tem 3 dias, começa a se tornar irrelevante, se já foi preso ou não, se usa droga ou não, aquilo vai ficando maçante, todo dia aquela mesma história, os casos mudam, como se mudasse pequenas coisas de um caso para o outro, mas na verdade muda tudo, porque muda o sujeito, né? Pode chegar 2 pessoas com um histórico muito parecido, sou usuário de crack, estou saindo do sistema prisional, briguei com família, tudo muito parecido, né, em linhas gerais, mas de maneira específica, cada um é um sujeito, é um indivíduo. Então, ontem aqui em São Paulo, nessa época que eu fui missionário, eu tive a oportunidade de morar em Belo Horizonte, Montes Claros, São Paulo, Rio, durante muitos anos, e também tive uma experiência rápida de 3 meses em Quito, no Equador. E nessa época que a gente fazia esse trabalho diretamente nas ruas e tive essas experiências, ao chegar em São Paulo, fazia
9 anos que eu não retornava a São Paulo, né? Depois que eu vi que aquela não era a minha vocação, que eu queria casar, ter filhos e tal, eu segui o meu trajeto e voltei para Minas e fui reconstruir, né? De certa maneira, fui reconstruir minha vida lá em Minas. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de retornar a São Paulo. E realmente eu percebi essa diferença. Ontem à tarde, que foi quando eu encontrei com o irmão Tiago na rua, ontem à tarde eu fui para a rua conversar com os moradores de rua, ali no Largo São Bento, na Praça da Sé. E eu chegava para eles e falava assim que me apresentava, perguntava o nome deles, falava assim que eu vou fazer uma palestra amanhã. O que você quer que eu fale? Né? Porque seria uma incoerência da minha parte falar do protagonismo da população de rua, primeiro, há muitos anos fora aqui de São Paulo, né? Embora eu não venha falar especificamente, mas né, eu quis fazer essa experiência e escutar algumas histórias e ver que a realidade realmente tem mudado. Eu já tinha percebido isso em Pará de Minas e consigo perceber isso agora de maneira mais ampla. Realmente o perfil da população de rua mudou.